Muito bem, meus amigos, nós estamos ao vivo, diretamente da página Jambochat, para o Diário JB, Sapezal Online, dentre outros veículos de comunicação que nós temos lá. Primeiro, você deve estar se perguntando, essa entrevista não era para ser às 16 horas? Sim, era para ser às 16 horas. Infelizmente, a gente teve aqui alguns contratempos. E aqui, desde já, eu peço desculpas para o Coronel Silvestre, também para você que ficou aqui esperando. Mas agora nós estamos aqui, são 16 horas e 49 minutos. Hoje nós vamos conversar com o Coronel Marcos Silvestre, ele que acabou de se aposentar da Polícia Militar e também deixar aí o cargo de comandante do 2º Comando Regional aqui de Vargem Grande. Coronel, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Mais uma vez, desculpe pelos contratempos. Boa tarde, Jean. Não, com relação ao contratempo, tranquilo, essas coisas acontecem. Agora, vamos esclarecer alguma coisa, eu não estou aposentado ainda não, tá? Vamos aí esclarecer isso aí para o pessoal que está assistindo a live, né? São dois fatos distintos, né? Bacana, bacana. Um foi a passagem de comando ontem, né? Eu deixei o cargo de comandante do 2º Comando Regional em Várzea Grande. Agora, a minha aposentadoria, ela depende de publicação de ato, de governo, no Diário Oficial, então isso está previsto para acontecer no dia 12 de agosto, né? Então, ainda tem uma semana ainda na ativa, né? Porém, sem função, né? E aí a PM administra isso como um período de férias, né? Esse período de uma semana aí que eu vou ficar aguardando o ato de publicação da transferência para a reserva remunerada. Mas ontem, às 19h30, né? Nós deixamos o comando, né, do 2º Comando Regional em Várzea Grande. Hein? Quem que assume no seu lugar, comando? Não, assumiu lá o Coronel Josenildo, né? Ele é caveira, né? Caveira, ele fez curso no BOP, trabalhou no BOP um tempo, trabalhou no GEFRON, ultimamente estava comandando o 6º Comando Regional em Cáceres, e assume com um desafio grande, né, de manter a redução dos indicadores criminais, né, que já vem há algum tempo acontecendo na cidade, né. É um amigo, é uma pessoa que eu considero muito e torço pelo sucesso dele, né, porque o sucesso dele é o meu sucesso, é o seu, é o da população, todo mundo ganha, né, quando a gente vê um comando novo que se inicia com bastante gás, motivação, com projetos novos, com ideias novas. Isso é sempre importante, né? Então, é um grande amigo que eu tenho, e eu tenho certeza que vai corresponder às expectativas do comando, da PM, do governo do Estado e principalmente da população. Agora, sucesso mesmo foi a segurança pública na cidade de Vargem Grande esses últimos 2 anos aí que o senhor teve à frente. Só para citar um exemplo, os índices de homicídios reduziram drasticamente, cerca de 23%. Dentre outros crimes que também tiveram uma redução aí. Qual foi o segredo para ter essa melhora desses índices, principalmente aqui na cidade de Vargem Grande? Olha, Jean, acho que ninguém abre estrada sozinho, né? É um trabalho integrado, conjunto, todos têm responsabilidade. Quando você fala em redução da criminalidade, você atribui, a sociedade atribui isso principalmente às forças de segurança pública, né? A responsabilidade pela redução da violência, né? Mas são vários fatores, né? Desde a integração entre as forças, Polícia Civil e Polícia Militar, que trabalham integradas, né? Cada um tem sua função, né? Sua função, missão constitucional, mas tem que haver essa integração, né? As polícias têm que trabalhar no mesmo caminho, né? Para que os resultados aconteçam, né? Existe uma política de integração muito forte dentro da Secretaria de Segurança Pública, né? E cabe à Polícia Militar aquele combate de frente, né? Aquele primeiro combate, né? À criminalidade, né? É claro que você tem ações de caráter preventivo, né? Nós temos várias ações preventivas realizadas tanto na cidade de Várzea Grande, na cidade do CR2, como em todo o estado, né? Mas as ações realmente de prevenção, as ações ostensivas da polícia, as ações repressivas, são essas que realmente aparecem, né? São essas que a população normalmente acostuma acompanhar pela imprensa, né?
mas nós temos inúmeras ações, né? E aí é evidente que você trabalhar, fortalecer os setores de inteligência, dar autonomia aos comandantes de batalhão, para que eles montem suas equipes, para que eles partam para cima realmente da criminalidade e deem resposta rápida à população, são questões que favorecem muito a redução dos indicadores. Trabalhar com uma tropa motivada também é importante, né? Porque o policial militar, o agente de segurança, o policial civil também, na mesma linha, né? Se ele estiver motivado, se ele sentir confiança para realizar o seu trabalho, certamente a coragem aumenta, né? Você tem mais disposição, né? E a gente percebe isso dentro da Polícia Militar, e foi bem visível isso dentro do Comando Regional 2, a motivação da tropa, né? Eu acho que isso é muito importante, você ter uma tropa realmente motivada e preparada, né? Nós não temos problemas com viatura, não temos problema com combustível, o armamento está sendo suficiente, então a gente tem condições de dar uma resposta rápida em muitas situações. E aí, evidentemente, que você, vamos dizer assim, assume algumas prioridades, né? Assim, nossa prioridade foi sempre o combate ao tráfico de drogas, né? Que o tráfico de drogas é uma atividade criminosa que fomenta uma série de outras, né? Como os assaltos, os furtos à residência, e até mesmo os homicídios, né, os acertos de conta que existem entre os traficantes. Então, se você tiver atenção com relação a essa situação, poder dar uma resposta pesada no combate ao tráfico de drogas, os outros indicadores eles vão descer na mesma velocidade que as apreensões de drogas aumentam. E aí você tem nos últimos 6 meses, né, finalizando agora, 7 mês de julho é 7, né, nós tivemos uma redução nesse ano na ordem de 23% nos casos de homicídio em relação ao mesmo período do ano passado, 2019. E apesar de que 2019 também já tinha havido uma redução em relação a 2018. Isso foi importante porque, como o segundo comando regional é o segundo maior comando do Estado também, os números que apresentam, eles contribuem para o sucesso a nível de Estado, né? Aí você tem condições de auxiliar os indicadores em todo o Estado. Nós tivemos aí mais de 200 pessoas presas por mandato este ano, nós já tivemos mais de 200, quase 300 armas de fogo retiradas de circulação. Então, são números que realmente auxiliam os indicadores, porque a população, ela quer se sentir segura, né? Ela quer se sentir segura. Às vezes, os noticiários, né, eles focam em homicídios, em assaltos, em grandes ações criminosas, porque realmente isso da Ibope, da mídia, né? E aí, muitas vezes, a população fica assustada, né? Mas as ações de divulgação que a mídia tem feito, dos trabalhos positivos que a Polícia Militar tem realizado nos últimos tempos, né? Isso favorece muito, né, a sensação de segurança. Então, eu digo assim, que mais importante do que os números estarem caindo é a sensação de segurança que a população tem de que as coisas realmente estão melhorando, né? E, evidentemente, que o tempo vai dizer, né, se o caminho foi certo ou foi errado, mas eu acredito piamente de que, nesses últimos 2 anos, nós trilhamos um caminho correto e chegamos aí a entregar o comando com números bastante positivos, né? Eu, evidentemente, a gente torce para que o Zenildo, né, o coronel Zenildo, consiga números melhores ainda do que os nossos, né? A gente percebe, e aí eu posso dizer isso com maior propriedade, porque eu era do interior do estado, e às vezes quem mora no interior do estado tinha uma visão, principalmente da cidade de Vargem Grande, de ser uma cidade violenta, uma cidade que acontecia muitos homicídios, e eu tinha essa percepção antes de eu vir para cá. Eu estou aqui em Cuiabá, em Vargem Grande, há cerca de 3 anos, e a gente percebe que como o senhor mesmo disse, há hoje uma sensação de segurança por parte das pessoas. A gente percebe também que muitos grupos de bairros, enfim, eles têm utilizado muito a questão do WhatsApp para fazer denúncias e tal. O senhor acha que isso contribui aí para a Polícia Militar? Olha, quando você fala da impressão que você tinha do interior, quando morava no interior do estado, em relação a Vargem Grande, você não está errado, né? Nós tivemos aí, no passado não muito distante, né,
A criminalidade em Várzea Grande, principalmente o número de homicídios, ele vem crescendo na série histórica desde 2004, né? E ele chega ao ápice dos casos de homicídio em 2014, quando finalizou o ano com 225 assassinatos na cidade. Então, se você imaginar 225 assassinatos na cidade, e quem mora em Várzea Grande lembra disso, né? Os policiais que trabalharam lá há bastante tempo já sabem que nós tínhamos 5 ou 6 homicídios no final de semana. Final de semana sangrento eram as manchetes dos jornais, né? Porque havia realmente um número muito alto de homicídios em 2014, 12, 13 e 14, chegando ao ápice em 2014. Mas aí, em 2015 há uma pequena redução, né? Ainda não muito significativa, cai para 180. Houveram vários avanços, né, no que diz respeito ao aumento efetivo da Polícia Militar em 15, 16, né? E esses números começam a cair. E aí você sai de 2014, Várzea Grande, com 225 homicídios, e termina o ano passado, 2019, com 53, então você imagina o tanto que reduziu a quantidade de homicídios na cidade, de 225 para 53, num período aí de 5 anos, né? É uma redução muito grande. E aí aquele desafio, né? Pô, como baixar mais esses indicadores, né? Se você chegou o ano passado aos menores índices dos últimos 15 anos, como é que você consegue isso? E fica esse desafio. O início do ano de 2020 foi um ano complicado, foi um início de ano complicado, porque os números dos homicídios eles saíram um pouco de controle na medida em que houve aquela chacina lá em Nóbrega. Não sei se você se recorda, houve uma chacina onde 5 pessoas foram assassinadas, ligadas ao tráfico, facções criminosas, mas foram assassinadas. E além desses 5, outros 2, mais pelo menos uns 3 que morreram na região estavam relacionados com aquela mesma quadrilha que foi vítima de uma chacina em Nóbrega. E aí jogou os números do Comando Regional 2 para muito altos, né? Então, mês de janeiro e fevereiro não foram meses muito bons para o Comando Regional 2, e aí ficava aquela preocupação, será que a gente vai conseguir repetir os números de 2019? Mas como Várzea Grande é uma cidade muito grande, né, a segunda maior cidade do estado, os números dela influenciam na regional e influenciam, inclusive, nos números estaduais, Várzea Grande se manteve sob controle nos primeiros meses do ano. E aí, evidentemente, você faz todo um trabalho integrado aí, Força Tática passou muito tempo naquela região de Nóbrega ali, houveram várias ações, quadrilhas foram presas pela PM, pela Polícia Civil, e aí os números começam a cair novamente, e nós chegamos agora, né, chegamos já num saldo positivo, né, em relação ao ano passado. Mas a expectativa é terminar o ano, né, se tudo correr bem, né, de acordo com as projeções que são feitas, que finalize o ano de 2020 com números menores ainda do que 2019. Ou seja, as coisas estão melhorando gradativamente ao longo do tempo. As pessoas, às vezes, se você tiver uma memória um pouco boa, né, você vai lembrar que os finais de semana em Várzea Grande eram violentos, chegavam a ser mais violentos do que os de Cuiabá, no passado não muito distante. Em 2015 ainda já tínhamos um número alto de homicídios. Começou a cair em 2016, 2017, aí 2018 foi um ano muito bom, e 2019, então, foi o ápice, né? Foi o menor número de homicídios registrados em um ano na história de Várzea Grande, da história que a gente tem dados estatísticos, né, que são a partir de 2004. E aí, agora, em 2020, com os números que nós temos na cidade de Várzea Grande, apesar desse descontrole que houve na região do 7º Batalhão Rosário Oeste, que é o município de Nóbrega, apesar daquela chacina, ainda assim, nós estamos com redução de 23% em relação ao ano passado. Isso é uma coisa muito boa, né? É uma coisa a se comemorar, porque a sensação de segurança das pessoas se mede também com isso, né? Com a quantidade de pessoas assassinadas na cidade. E a gente espera, evidentemente, que isso possa ser dado continuidade, porque ninguém quer mais viver naquela Várzea Grande de 2013, 14, 12, né? Onde o número de homicídios era extremamente elevado na cidade. Agora, coronel, um dos problemas muito graves que o Brasil inteiro enfrenta em questão da segurança pública são as facções criminosas, que muitas vezes, inclusive, chegam a ser romantizadas aí por alguns setores da sociedade. Desculpe. Evidentemente que acabar com as facções criminosas é um tanto quanto complicado. Mas
Como lidar com as facções criminosas? Como que a polícia militar, nesse tempo que o senhor ficou à frente do segundo comando regional, como que o segundo comando regional lidou aí com as facções criminosas? Olha, aí nós estamos falando já de um problema um pouco que transcende, né? Transcende a esfera da polícia militar. O que compete à polícia militar é enfrentar esse pessoal, não dar moleza, não deixar que tomem conta das comunidades, né? Como existe em alguns outros estados. A polícia tem feito um enfrentamento constante contra essas pessoas que insistem em fazer parte dessas facções. Mês passado mesmo, mês de julho, virou manchete aí, né? A quantidade de criminosos que morreram em confronto com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Inclusive, o nosso comandante, Coronel Assis, deu uma entrevista muito feliz, onde ele dizia que a resposta que a Polícia Militar dá para essas pessoas, ela é proporcional à ação, né? Para cada ação há uma reação. Então, se essas quadrilhas estão se armando mais, começando a aparecer, em vários casos aí, armamento pesado, fuzil, né? Submetralhadoras. Então, na mesma proporção, a Polícia Militar vai combater da mesma forma. É claro que, para você lidar com isso, você tem que entender e tentar, e tentar entender o movimento do tráfico de entorpecentes, né, que é o que movimenta essas quadrilhas, essas facções e que gera dinheiro a essas pessoas. E aí você tem aí, no mesmo rumo, né, o roubo de veículos e de cargas, né, que está relacionado, caixas eletrônicos, os crimes mais graves estão relacionados às facções criminosas no estado de Mato Grosso, assim como no Brasil como um todo. E aí você tem que ter um bom trabalho de inteligência, né? A nossa agência de inteligência de Várzea Grande, do segundo comando regional, é uma das mais preparadas e estruturadas do estado de Mato Grosso hoje, e conta com equipes muito bem treinadas, né, que fazem um trabalho maravilhoso de análise criminal, que subsidiam as ações no campo operacional. Evidentemente que você acabar com isso é meio complicado, porque aí depende de uma série de políticas públicas que fogem da competência da Polícia Militar. Essa questão do tráfico de drogas, do uso indiscriminado, e aí você pode ver praticamente todo dia, durante esse período que estivemos à frente aí, foram fechadas bocas de fumo, traficantes foram presos, quantidade de drogas, rádios, armas. Foi realmente um trabalho muito bacana. Você percebe as apreensões feitas pela Força Tática no Várzea Grande, as apreensões feitas pelo Grupo de Apoio, do 4º Batalhão, a 3ª Companhia do São Mateus. Enfim, foram muitas ações de combate às facções criminosas nesse período. E aí depende, muitas vezes, de uma integração maior das forças, Polícia Civil, Polícia Federal, o GEFRON faz um trabalho integrado muito bom lá de combate ao tráfico internacional de entorpecente, tem conseguido excelentes resultados, o aumento da apreensão de drogas na fronteira, ela é constante, né? Você percebe muitas apreensões, toneladas de drogas são retiradas das ruas, mas Mato Grosso é passagem, né? Nós sabemos aí que o país vizinho aí é uma referência na produção de cocaína, né? E que abastece aí os grandes mercados do Brasil e do mundo. E aí nós estamos aqui nessa fronteira e constantemente aí, aeronaves são apreendidas aí transportando drogas, muitas que não vêm para Mato Grosso, vão para outros estados. E aí Mato Grosso fica nesse caminho. E a regional de Várzea Grande, ela é passagem. O município de Poconé é um corredor de tráfego, né? Não tanto o município, mas a região do Pantanal é uma região problemática nesse aspecto, né? Pela extensão territorial da região, né? Os traficantes utilizam muito aquelas vias ali para entrar com as drogas no território mato-grossense, no próprio país, né? E aí eu acho que as facções, a polícia militar, no serviço de rua, não pode dar mole, não. Ir para cima mesmo, entendeu? É claro que, como o próprio comandante-geral disse, né? Ninguém sai de casa para matar bandido, né? É isso, né? São um monte de policiais militares, são pais de família, trabalhadores, têm filho. Eu tenho meus filhos em casa aqui, eu estou em casa, né? Aí tá com um filho lavando louça ali, outro brincando ali, outro mexendo no celular. Então, todo mundo tem família, né? Ninguém quer ir para esse confronto. Agora, a partir do momento que você entra de serviço, né, você tem que estar em defesa da sociedade. E esses confrontos recentes, na noite anterior mesmo, né, o BOP teve outro confronto com dois criminosos mortos aqui
em Cuiabá, porque são todos faccionados, né? Todos eles são inclusive, né? Oi? Não entendi. Eu não ouvi. São criminosos, pelo menos um deles que já foi identificado, de alta periculosidade. Já tem passagem por sequestro, por ameaça. Se você for parar para perceber, né? Se você for parar para perceber, todos esses indivíduos que têm sido mortos em confronto com a polícia militar são indivíduos de alta periculosidade, pessoas com diversas passagens criminais, pessoas que já foram presas dezenas de vezes por assalto, tráfico, porte de arma, agressão, homicídio. Mas a legislação brasileira permite, né, que pessoas com 10 passagens por roubo à mão armada estejam soltos, né, estejam nas ruas. Essas pessoas não... Esse pessoal não sai para a rua para trabalhar. Depois que o cara entra nessa vida aí de faccionado, aí é difícil de sair. E aí você tem aí o cara com muitas passagens criminais, cometendo roubos, assaltos, e vai preso, daqui a pouco ele sai de novo e continua nessa vida, até o momento que chega que ele cria coragem e enfrenta a polícia militar, né? Muitas vezes também não dá tempo de fugir da ação criminosa e opta pelo enfrentamento, e não tem tido sorte, não tem tido sorte. E espero que continue não tendo muito azar, porque os policiais militares são pais de família que estão na rua para proteger a sociedade. Agora, se dá de cara com essa turma aí, meu amigo, vai sobrar tiro para todo lado. E a polícia militar não pode aliviar, não vai aliviar, a população precisa, sob pena de vivermos aí sob o comando de facções criminosas. Isso não pode acontecer em Mato Grosso. A polícia militar está bem, está forte. Nós temos aí a Polícia Civil, que faz um trabalho maravilhoso. Eu destaco aqui o trabalho do GCCO, né, que também tem forte atuação no combate a essas facções e quadrilhas mais especializadas. E, no meu entendimento, nós estamos vencendo essa batalha. No meu entendimento, nós estamos vencendo essa batalha, porque a sociedade precisa, né? E tem que contar com a polícia militar, não tem outro, né? É um serviço exclusivo, né? A Constituição dá exclusividade à polícia militar, esse policiamento ostensivo, preventivo, fardado, né? Então, nós temos que cumprir nossa missão. Independente de se vai morrer 5, 10, 15 ou 20 criminosos, como o comandante-geral bem disse, né? É proporcional. A resposta da polícia é proporcional à ação dos criminosos. Se for para o confronto, a gente vai ter que ir para um confronto, não dá para sair correndo por aí, né? E, evidentemente, a gente espera que sempre os policiais militares saiam vitoriosos desses confrontos. Agora, a gente percebe que há um certo clamor da sociedade que muitas vezes acaba falando bandido bom é bandido morto. Qual que é CPF a opinião do senhor, né, em relação a CPF cancelado e até mesmo aquele show midiático que é feito após a morte de inúmeros criminosos, e por trás desses criminosos tem famílias, tem mães, tem pais, tem esposos, tem namorados. Qual que é a opinião do senhor em relação a essa frase, bandido bom é bandido morto? Eu acho bom, né? Eu acho bom. Se tiver que morrer bandido em vez de morrer cidadão, porque esse pessoal aí não está em dó de ninguém, não. Na hora que ele for fazer um assalto a você, a sua família, vai meter a arma na sua cara, ele não vai ter dó de você, não. Não vai ter dó de você. Então, por que você vai ter dó dele? Quem tiver dó, quem tiver com dó, que leve para casa. Essa é a realidade. Agora, a sociedade, ela criou esses jargões aí, esses bordões, bandido bom, bandido morto, CPF cancelado, porque a sociedade cansou. As pessoas estão cansadas de ficar trancado dentro de casa, de você não poder deixar seus filhos sair na rua com paz, com tranquilidade. A população cansou disso. E aí é evidente que a grande maioria da população bate palma quando o criminoso morre. A gente respeita, evidentemente, tem que haver o respeito ao luto, à dor dos familiares, né? Muitas vezes pai e mãe não tem nada a ver com isso, né? Tentou fazer de tudo para tirar o filho desse mundo, orienta, aconselha, mas às vezes a vida, né? A vida leva a pessoa a um caminho sem volta, né? Ao ponto de perder a vida num confronto com a polícia, ou mesmo entre eles mesmos acabarem se matando, né? Então, às vezes a gente fala assim, né, quando um bandido mata o outro, são dois, né? É um que morreu e um que vai para a cadeia, né? São dois a menos. Tem muita gente que comenta isso, inclusive, quando um bandido mata o outro, quando um bandido é morto por a mesma facção. Mas a gente também não pode aceitar, né, esse justiçamento entre os criminosos, né? O Estado tem que ser mais forte do que isso, né? A polícia tem que ser mais forte do que isso e prender quem quer que seja. Agora, se o bandido vai para a rua, eu sempre falo o seguinte, né?
Se você sai na chuva, você sabe que você vai se molhar. Mesmo que você tenha um guarda-chuva, em algum momento você vai se molhar. Então, se você sai para a rua armado para cometer assalto, para cometer crimes, para tirar a vida de alguém, em algum momento isso não vai dar certo. Em algum momento alguém vai te parar. E se for a polícia militar, existem duas possibilidades, né? De você ser parado e algemado, e outra, você ser parado e deitar no chão, né? E perder seu CPF de uma hora para outra, né? Por quê? O que eu sempre digo. Nós não comemoramos, nós, policiais, não comemoramos a morte de bandido. Isso é ilusão. O que nós comemoramos é um trabalho bem sucedido. É um policial militar que participou de uma ação. Exatamente, é um policial militar que participou de uma ação, houve confronto, que ele resistiu bravamente ali e que voltou para casa ao término do seu serviço. Então, nós comemoramos a vitória dos nossos policiais, o retorno deles para os seus lares, para as suas famílias, e essa é a nossa preocupação. Agora, se o bandido morreu, é uma consequência da ação dele, né? Você, na sua vida, você vai ter, em determinados momentos, você vai ter sempre bifurcações e entroncamentos que você vai ter que tomar a decisão certa para o seu futuro. E muitas das vezes, a pessoa sabe qual é o caminho certo, ele sabe, mas o caminho certo, muitas vezes, é mais espinhoso, é mais demorado, é mais difícil, é cansativo, você vai ter que suar um pouco, vai ter que estudar muito, vai ter que trabalhar, e aí tem aquele outro caminho que é o mais fácil, né? É o mais fácil, é de é o tráfico de drogas, é de roubar as coisas dos outros. Esse caminho, que é o mais curto, pode ter certeza que ele não vai muito longe, né? Essa estrada é curta. E se o bandido bom é o bandido morto, como eu falo assim, bandido bom é bandido morto? Eu prefiro o bandido do que o cidadão de bem, o policial, o militar, o civil, que está enfrentando essa bandidagem aí. Então, se tiver que escolher alguém, que seja o vagabundo. Né? Agora, comando, o senhor tem mais de 30 anos de vida trabalhando em prol da sociedade. 27 anos na Polícia Militar, outros 3 anos aí no Exército. E a gente sabe que 27 anos não é 27 dias. Eu trabalhei 1 ano acompanhando, fazendo jornalismo policial, e eu tenho certeza que eu consigo pegar algum caso que aconteceu que me marcou de alguma forma. Eu acredito que em 27 anos isso também tem acontecido. O senhor tem aí algum caso específico que aconteceu que o senhor gostaria de compartilhar aqui conosco e relembrar que marcou o senhor na carreira como policial? Inicialmente, né, vamos dividir em partes, né, essa pergunta sua, né. Primeiro é sobre o meu tempo de serviço, né, porque como eu completei 27 anos de Polícia Militar, dia 12 de agosto, né, 12 de julho, eu completei 27 anos de efetivo de serviço na Polícia Militar. E alguns veículos de comunicação colocaram assim, coronel aposenta com 27 anos, né? Aí pode passar a impressão para as pessoas, está aposentando muito novo, tem que trabalhar mais, aquela coisa toda, né? Privilégio, né? Sempre tem isso. Mas eu tenho aí, no mínimo, 3 anos e meio de Exército Brasileiro, comecei lá com meus 19 anos, ainda trabalhei um bom tempo aí, antes de completar 18, porque naquele tempo o menor trabalhava, né? Desde os 14 anos, você podia trabalhar 12, se você pudesse carregar uma carriola carregada de tijolo, você já podia trabalhar, entendeu? Eu vendia sorvete, vendia tomate, vendia chuchu, trabalhei em balcão, vendia pinga, fazia de tudo. Que eu pudesse fazer para sobreviver, a gente fazia. E, então, são mais de 30 anos de serviço público, né? São mais de 30 anos. E graças a Deus, a gente está finalizando a carreira, vamos dizer assim, com ficha limpa, né? Eu tive processos durante a minha carreira, né, de policial militar, sempre trabalhando na rua. Você se envolve em inúmeras situações de ocorrência, de confrontos, em que, às vezes, algumas coisas não saem do jeito que você imaginava, você acaba respondendo alguns processos aí, mas, para todos eles, eu fui absolvido, a justiça reconheceu o estrito cumprimento do dever legal, a legítima defesa, e etc., e, infelizmente, todos os meus processos que eu respondi na minha carreira foram arquivados. Com relação a fatos marcantes, se você tivesse me feito essa pergunta quando você marcou a entrevista, ficaria mais fácil, né, para a gente escolher algum aqui, né? Porque é muito tempo, né? Eu trabalhei lá na região do Xingu, do Araguaia, divisa com Pará, há muitos anos, 2 anos, na região do Barra do Garças, ali, na época só existia o batalhão de Barra do Garças, né, como batalhão de polícia, né?
e aí ele seguia até a divisa com o Pará, lá em Vila Rica, Santa Cruz do Xingu, que nem cidade não era, era projeto Santa Cruz, uma situação muito difícil, né? E você passava aí até 15, 20 dias sem aparecer em casa, em diligências. Na época existia muita questão de poceiro, né? Depois criou-se o movimento sem terra, né? E se organizaram, mas então naquela época existiam muitas poças, né? Fazendas, né? Invadidas por poceiros. E depois trabalhando na cidade de Rondonópolis, Jaciara. Então tem muita coisa, né? Muita coisa. Eu sempre, quando eu vejo assim essas questões aí de maníacos, né? É uma coisa que mexe comigo, né? Os maníacos, estupradores, assassinos aí, pedófilos, são coisas que mexem muito comigo por conta de algumas ocorrências, né? E uma delas é um caso muito famoso de Jaciara, o caso Maria Valni, né? Irene Daiane, né? São meninas que foram estupradas e mortas lá. Uma delas, inclusive, morreu nos meus braços, né? Dentro da viatura, a gente prestou um socorro e para ela, e no pronto-socorro, segurando a mão dela, ela pedia socorro, me ajuda, e ela foi desfalecendo, né, toda ensanguentada, uma menina de 14 anos, 14, 15 anos de idade, não me lembro agora, que resistiu a um ataque de um maníaco, né, e ela acabou perdendo a vida segurando a minha mão, e eu olhava para a cara da médica, né, que estava tentando fazer o socorro, a médica balançava a cabeça, no sentido que não há o que fazer, né, e essa garota apertando a minha mão com tanta força, o sangue jorrando, ensanguentou tudo, porque o sangue no peito dela havia uma pressão muito grande, né? E jorrava o sangue pelas paredes. E ela pedia ajuda e aos poucos a mão dela foi enfraquecendo, né? E ela não conseguiu mais segurar a minha mão. E aí você sai daquela sala, né? Sai daquela sala do centro cirúrgico ali e olha para um lado, olha para o outro, pensando, e agora, né? Vamos fazer o quê, né? O que é que a gente faz, né? Tem que achar quem fez, né? Tem que achar quem fez. E nós achamos, né? Nós achamos. Mas independente disso, mas foi uma ocorrência que marcou muito para mim, né? Minha carreira profissional. Ah, encontrei bebê jogado em terreno baldio, com vida, né? Inclusive encontrei alguns já sem vida também, né? Mas encontrei bebê jogado em terreno baldio com vida. Aí você pega aquela criança ali que tem ali 2, 3 quilos, né? 2, 3 quilos ali, você percebe que está respirando ainda, né? E você tem que correr para um lugar onde alguém possa dar um atendimento de saúde. São várias N situações, né? Que você passa numa carreira de 27 anos, né? Confrontos mesmo, né? Eu lembro que eu perdi um colega meu lá em Jaciara, um soldado juvenil na cadeia pública, né? Houve uma fuga de presos, né? E mataram o soldado lá, né? Ele se rendeu e tomaram a pistola dele, executaram ele friamente dentro da cadeia pública. E aí foi uma grande operação que culminou com a morte do rapaz que havia tirado a vida do policial. Então, são muitas. Se a gente for contar todos os casos aí que a gente participou na vida, né, dá para escrever um livro, como diz o outro, né? Coisas tristes, coisas felizes, coisas engraçadas. Fica uma ideia aí no ar, né? Quem sabe futuramente a gente não está aqui para lançar o livro do Coronel Sovinski. É assim, né? Tem muitos contos, né? Tem muitos contos, né? E aí, alguns lugares que eu passei, né? As pessoas, quem conta, que aumenta um pouco, né? Tem muita gente que aumenta um pouco as histórias, né? Mas são muitas histórias bem vividas, graças a Deus, entendeu? Já fui ameaçado, já tentaram me matar, já tiraram meu carro, já fiz de tudo nessa vida, né? E acho que agora é justo eu descansar um pouco dessa atividade profissional, né? Que é a Polícia Militar. E perdi muitos colegas. Eu não vou dizer para você que não é uma profissão extremamente perigosa, né? Mas eu perdi vários colegas nesse período, que morreram, alguns em serviço, outros fora do serviço. E é muito triste, viu? É muito triste você perder um colega. O mais recente aí é o caso do Coronel Elias, né, que é colega de turma, entrou junto comigo na Polícia Militar, no meu curso oficial. Ele tratava de um câncer e aí teve as complicações com Covid, acabou morrendo no Hospital Metropolitano de Várzea Grande. O caso do Sargento Salvaterra, né, que era da Força Tática ali de Várzea Grande, um profissional excepcional, guerreiro, daqueles combatentes guerreiros mesmo, que você olha para o cara e respeita, quando o cara chega no quartel com aquele coturno sujo de terra, sujo de poeira, e você vê que o cara estava na lida, estava no mato, atrás de vagabundo, não tinha medo de nada, e acabou perdendo a luta para a Covid, né? Não foi em confronto, mas foi motivo dessa pandemia, né? Então, e como perdi policiais em assalto a banco, em confronto com o novo cangaço, são situações que realmente entristecem a gente, né?
E por isso eu agradeço a Deus, né, por completar esse ciclo, né, sempre bem protegido, né, sempre bem protegido, independente dos perigos que passei, que não foram poucos, eu falo para você que não foram poucos, porque durante muitos anos na minha vida, pelo menos Já uns pensou 15 em anos aí, trabalhando na rua, né, trabalhando na rua direto, né. Então, eu agradeço a Deus por estar concluindo com saúde, né, e poder desfrutar desse período de aposentadoria com bastante saúde e junto a meus familiares. O senhor já pensou em desistir da carreira policial? No começo, né? No começo eu pensei em desistir. Eu cheguei a pedir baixa da Polícia Militar quando eu estava fazendo o curso, porque nós entramos no Exército, nós éramos oficiais do Exército até 1993, Mato Grosso não tinha academia de formação de oficiais. E a legislação federal permitia que os estados que não possuíssem academia de formação poderiam recrutar os selecionados do Exército Brasileiro. E aí foi criado esse concurso, na época, o governo era Jaime Campos, 93, eu acho. Foi em 93, eu acho que o governo era Jaime Campos, inclusive, que abriu um processo seletivo aí para oficiais do Exército Brasileiro. E vieram tenentes do Brasil inteiro, e eu recebi o convite lá no Paraná, de um amigo que queria vir prestar esse concurso aqui. Não era minha pretensão, eu estava estudando para a Academia Militar da Polícia Militar do Paraná, naquela época, com 23 anos de idade, e vim, acabei passando, né? Acabei passando e fiquei. Só que as dificuldades eram muito grandes, desde a cultura, mas principalmente o clima, né? As pessoas, havia essa diferença, esse choque cultural, né? De quem vem do sul do país, né? Eu sou paranaense também, eu sei disso. Então, havia uma certa dificuldade, mas eu acho que o que mais me motivou realmente a pedir para sair da Polícia Militar, ainda durante o curso de formação, foi as questões salariais, né, que pesavam, né, o salário era extremamente baixo. Eu vou falar para você que só entrava na PM quem queria, porque não era compensador você vestir uma farda e ir para a rua com 38 na cinta, uma baleira na cintura, para combater o crime pelo salário que se pagava naquela época, né? Então, e o clima, né? O clima eu sofri bastante, né? Por conta do período. Nós chegamos aqui em mês de julho, né? Cheguei aqui em julho para começar, e aí é aquele período de seca, né? Seca, meses sem chuva, queimada, uma cidade completamente coberta por fumaça, né? E eu sempre estou pensando, o que eu vim fazer aqui, né? Deixa eu voltar para o meu Paraná, tomar meu chimarrão com meu pai, procurar emprego por lá. Mas aí, às vezes, você tem que... Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Numa mesma leva que alguns colegas pediram o desligamento da PM, eu mudei de ideia, em cima da hora de entregar os documentos para pedir para sair da Polícia Militar, eu mudei de ideia e acabei ficando. E fui recompensado por Deus, né, por uma carreira, na minha avaliação, né, uma carreira completa. Eu ocupei praticamente todos os cargos importantes que a Polícia Militar tem. Eu pude passar por eles e muito feliz, né? Muito feliz. Mas eu não só pensei em sair da Polícia Militar, mas como pedi baixa mesmo. E assim teve uma outra situação em Barra do Garça também, onde eu era aspirante, já tinha uns 6 meses, um ano, e houve umas situações muito complicadas na região do Alô Brasil, Fazenda Macife. Houveram muitas questões bem complicadas e bem perigosas, né, para quem era oficial do Exército, né, e sentiu aquele baque, né, da diferença de trabalho, né, de você ficar aí até 15, 20 dias sem aparecer em casa. Não era uma coisa assim, e ninguém se pagava diária naquela época, né, você simplesmente sumia, não existia telefone celular, não existia telefone fixo, era tudo difícil, né, não tinha estrada de asfalto, do asfalto ia até Água Boa só, dali para frente já não tinha energia, era tudo na base do gerador. Então muito difícil se acostumar com isso, né? Mas não só eu, né, como todos que viveram naquela época, né, conseguiram superar isso, né? E o Mato Grosso, graças a Deus, o Mato Grosso desenvolveu muito mais, né, nesses últimos anos aí, né? E tornou a maioria das cidades que eram difíceis de viver naquele tempo, né? Hoje são grandes cidades aí, né? Um padrão de vida elevado, né? As próprias condições de trabalho dos policiais melhoraram bastante, né? As condições financeiras, de salário, né? Melhoraram bastante, e torna hoje as carreiras policiais as mais concorridas em concursos públicos, né? Eu tenho minhas redes sociais, pessoas acompanham a preocupação das pessoas, muitos jovens querendo entrar na Polícia Militar,
que veem ali como uma carreira. E hoje a polícia oferece um plano de carreira sólido, né, para o jovem que quer entrar, né, além da estabilidade evidente do serviço público, né, mas uma remuneração razoável, entendeu, em relação a outros segmentos da iniciativa privada, né, e, com certeza, um plano de carreira que dá condição de qualquer um, eu, por exemplo, de vendedor de picolé e abacate de Carriola, no Paraná, e trabalhando em lavoura de erva mate, e chegar aqui ao posto de coronel da PM, né, depois de 27 anos. Então, eu acho que essa condição de você progredir numa carreira sólida, né, atrai muitos jovens, né, e hoje a Polícia Militar é um dos destinos, vamos dizer assim, dos concurseiros, né, que mais atrai, né, o interesse das pessoas, né. É claro que a gente está agora nesse período aí sem concurso público, por questões financeiras, né, questões que o Estado tem passado, mas eu acredito que em breve aí o Estado retoma sua capacidade de realizar concursos públicos para a área da segurança pública, e aí você mesmo vai perceber a quantidade de jovens que vai pretender fazer parte da gloriosa Polícia Militar de Mato Grosso. Agora, coronel, o senhor se aposenta aí já nos próximos dias, né? Oficialmente. Dia 12. Isso, dia 12 agora, né? 12 de agosto. O que o senhor pretende fazer aí? O senhor pensa em entrar para a política, talvez? Ou, enfim, o que o senhor pensa em fazer? Olha, eu queria, às vezes eu tento entender, né, por que essa questão política, né, ela é tão latente, né? Você me fez essa pergunta, não é à toa, né? Mas muitos jornalistas aí, a gente tem um contato muito grande, né, com os profissionais de imprensa que nos acompanharam, né, durante esse período aí no comando de Vargem Grande, e a pergunta é sempre tem essa pergunta no final, né? E a política como é que fica, né? Talvez porque a sociedade esteja precisando de novas referências, né, pessoas novas que fora da política, né? Eu acho que o país passa por um momento delicado, né, nessa questão política aí, de extremismo, né, ou você é extrema esquerda, ou você é extrema direita, e aí ninguém se entende, e aí você precisa realmente encontrar pessoas com equilíbrio, né, para ficar no meio disso tudo, né, de forma que você consiga trazer soluções para a sociedade. Hoje eu vejo assim, né, não adianta você ficar brigando quem está certo, quem está errado, quem é esquerda, quem é direita. Eu acho que o cara que se dispõe a fazer parte da política hoje, ele tem que estar pensado no bem-estar da população. Se a solução apresentada é do A, ou do B, ou do C, isso não faz diferença, né? Eu acho que o importante é que a solução atenda os problemas da sociedade como um todo. Nós temos um problema muito grave para resolver, que é esse problema da pandemia, que tem matado milhares e milhares de pessoas no país. Chegou a um ponto que ninguém imaginava, né? Então, eu acho que esse momento, e agora se aproxima o período eleitoral, né, as pessoas começam a se perguntar, né, vai votar em quem que é candidato, quem não é. Todo dia sai um pré-candidato aí, dizendo, fulano vai ser candidato, fulano vai ser vereador, prefeito, vice-prefeito. Há essa especulação, né? Muitos jovens querendo entrar na política, isso eu acho bacana, né, que a gente percebe, né, muitos jovens nos procurando, né, para ajudar, para apoiar, porque querem entrar na política, né, e fazer carreira nisso. Eu tenho uma visão bem diferente em relação à política, né, eu entendo que a política não deveria ser de carreira, né, acho que as pessoas poderiam ser políticos, né, e ter a sua profissão que lhe mantesse, né, e a política fosse um adicional, um trabalho voluntário, vamos dizer assim, que ele fizesse em prol das pessoas, que ele pudesse ajudar. Como existem os clubes de serviço, um monte de ONGs que se prestam a ajudar as pessoas apenas pela boa vontade de querer fazer o melhor, né? E aí, a política é uma delas, de você, de repente, tentar fazer algo diferente, né? Poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Alguns se tornam políticos de carreira, né? E até porque gostam disso, né? Já me disseram, depois que você entrar na política, você não consegue sair mais, né? Acho que negócio é esse, né? Que se eu quiser entrar, eu não consigo sair mais, né? Então, eles ficam meio preocupados. Será que compensa você entrar numa coisa que você não vai poder sair mais? Então, eu acho que não. Eu acho que se eu tivesse que entrar na política, ou tiver que entrar na política, será para apresentar um projeto para as pessoas que possa melhorar a qualidade de vida deles. Porque não tem outro sentido. As pessoas estão te pagando o seu salário, você recebe aí um monte de benefícios e auxílios disso, auxílio daquilo, verba indenizatória, né, que é o que se fala agora, né,
custear suas despesas, e você não trabalhar para as pessoas, né? Então não faz sentido. Então, acho que se eu tiver que realmente entrar na política, vai ser para apresentar um projeto sólido que melhore a qualidade de vida das pessoas. Você não tem outro sentido. Entrar na política para me beneficiar não tem sentido. Eu sou coronel da Polícia Militar, vou me aposentar daqui uns dias, tenho um salário razoável, melhor é ficar em casa e cuidar dos filhos. Então, se eu tivesse que entrar na política, seria realmente com vontade de ajudar as pessoas, ajudar a cidade, o Estado, seja quem for, né? Recebi convite, sim. Recebi convite, não nego a você. Recebi convites logo que eu anunciei minha aposentadoria, acho que tem uns 10 dias, mais ou menos, né, que eu anunciei que, na verdade, essa aposentadoria a gente já vem trabalhando com o Coronel Assis já desde o início do ano, né? Desde o início do ano, ele sabe que ele precisaria trocar o comando de Várzea Grande no final de julho, porque eu daria entrada no meu processo de aposentadoria, mas por conta do Covid, que minha esposa pegou, né? A gente passou uns 14 dias de quarentena, graças a Deus ela recuperou bem, apesar do perrengue que ela passou. E aí, depois, no meu retorno, eu dei andamento a alguns documentos que estavam faltando e consegui, né, que o comando agendasse a passagem do comando em Várzea Grande para o dia 5, ontem, né, e a aposentadoria dia 12. Então, nesse período, houve muita gente já que me procurou, entendeu? Com várias propostas para ingressar na política, seja em Cuiabá, seja em Várzea Grande, em Jaciara, proposta muito boas, entendeu? Muito boas, mas no momento eu não, vamos dizer assim, não firmei compromisso com ninguém, não aceitei nenhum convite, também não neguei, entendeu? Mas porque no momento não é esse o propósito, né? Não é esse o propósito de entrar na política. Admiro quem está entrando, desejo sorte para os amigos e que a população, evidentemente, sabe escolher, né? Porque depois escolhe mal e depois fica reclamando, né? Esse que é o problema, né? O cara vota no outro, depois, você votou no cara, agora está reclamando, entendeu? Eu acho que a população precisa amadurecer e saber escolher realmente as pessoas que vão trabalhar para o cidadão, não vão trabalhar para si próprio, né? É o que eu penso sobre política. Tem muita gente boa, e às vezes também tem outra coisa, já, não é tanto espaço que tem assim na política. Hoje, se você for olhar aí, cara, tem muita gente boa na política, muita gente nova, brigando, trabalhando, batalhando. Você vê aí, eu vejo com orgulho muitos, eu não vou citar nomes aqui, né, para não desmerecer ninguém e não deixar ninguém enciumado, né, ou ser injusto com algum outro. Mas eu vejo aí muitos jovens, aí, muitas pessoas na política aí, fazendo a diferença, né, fazendo a diferença, e a gente sabe que essas pessoas aí, alguns não tão jovens, mas que certamente futuramente, né, se continuarem na política, né, quem ganha com isso é o cidadão, né, são as pessoas mais humildes, as que mais precisam, né, porque quem, na verdade, precisa é aquele mais humilde mesmo, aquelas pessoas que vivem em situações de extrema pobreza no estado de Mato Grosso. Nós temos centenas de milhares de pessoas que vivem em situações de linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza no estado de Mato Grosso, que precisam da classe política, né? Mas eu gosto, tem muita gente boa na política em Mato Grosso, sim, não é do jeito que as pessoas pensam, não. Tem muita gente boa na política, entendeu? Eu admiro, eu sou fã de vários políticos aí, e acredito que nessas eleições agora, boa parte vai continuar, né? A gente sabe que nem tudo se renova, até porque não é bom renovar tudo uma vez só, porque tem gente boa, né? Se ninguém prestasse, tudo bem, né? Mas não, tem muita gente boa na política que merece continuar com o apoio da população. Olha, eu acho que essa é a deixa para mim fazer aqui o meu merchan, vamos dizer assim, porque desde a última terça-feira a gente vem promovendo aí entrevistas com pré-candidatos a vereador, a prefeito de todo o estado de Mato Grosso. E o nosso objetivo com isso é justamente isso, é trazer, primeiro, para a mesa o debate, que é o fundamental. Segundo, é fazer com que as pessoas conheçam e saibam quem são os candidatos que elas estão votando ou que vão votar. E, claro, trazer aí para que as pessoas conheçam esses candidatos e, quem sabe assim, trazer essa certa renovação, e como o próprio coronel aqui disse, não é muito bom a gente renovar 100%, porque a experiência ela é uma necessidade também, mas o que não pode é virar carreira, como o próprio coronel Sulisco falou aqui. Inclusive, uma das minhas críticas é que o próprio processo eleitoral já favorece os candidatos das antigas. Quando, por exemplo,
se diminuiu alguns anos atrás, por exemplo, a 35 dias de campanha. 35 dias de campanha é muito pouco. Como que uma pessoa até então desconhecida vai conseguir fazer uma campanha em 35 dias? Evidentemente que isso vai favorecer quem já é político, quem já está lá. Então, tem certas coisas que a gente precisa repensar em relação às campanhas políticas. E fica aqui, então, o convite para você acompanhar as nossas entrevistas. Agora, amanhã, a partir das 16 horas, nós teremos uma entrevista aí com o professor Robson Siré. E uma coisa importante, só para mim finalizar essa fala, coronel, é que é independente do espectro político, certo? É independente do pensamento dessa pessoa. O único pensamento comum é a defesa da democracia, que eu acho que é o primordial nesse momento. Coronel, eu quero agradecer a sua presença, tá? E parabenizar pelos trabalhos que o senhor desempenhou aí à frente do comando, do 2º Comando Regional, e falar para o senhor aproveitar muito bem essa aposentadoria, porque é merecida, e a gente tem certeza que o senhor vai ser substituído à altura, mas com toda certeza o senhor sempre vai fazer parte por conta do trabalho que o senhor desempenhou nesses anos. Jean, eu parabenizo você pela iniciativa. Eu acho que é importante isso, né, de você dar oportunidade para as pessoas mostrarem o seu pensamento político, quais são os seus projetos referente à população. Eu acho muito bacana isso. Não é o meu caso, né? Não, talvez se eventualmente isso acontecer no futuro de pretender fazer parte da política, né? A gente pode até mostrar, né, isso em um projeto político para a sociedade, mas no momento não é. O momento hoje é de desenvolver atividades privadas, né, atividades privadas, um CNPJ próprio que estou abrindo, e torcer. Eu quero deixar claro aqui que eu torço muito, né, pelo Coronel Zenildo, que é meu amigo. A gente já se conhece há um bom tempo, eu sei da capacidade operacional que ele tem. Eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho melhor do que eu fiz lá, do que a gente conseguiu, que os números vão cair ainda mais, né? Fazer menção aqui, agradecer ao Coronel Assis, né, que é o nosso comandante-geral, por ter nos dado a oportunidade, né, de estar à frente do Comando Regional em Várzea Grande. Ele tinha 30 coronéis para colocar em Várzea Grande, quando ele assumiu o comando, e permitiu que eu continuasse lá, desenvolvesse meu trabalho e pudesse encerrar minha carreira à frente de um comando operacional. Claro que muita gente contribuiu conosco, né, mas eu agradeço a todos os policiais militares em nome do nosso comandante, Coronel Assis, que fez muito por nós, né, não só ele como o Coronel Rodrigues, que é o nosso subchefe de Estado-Maior, diretor operacional, nos ajudou e muito no trabalho. E é isso, eu agradeço, Jean, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, que Deus abençoe você nessa sua jornada aí, que realmente você possa ter muito sucesso, e quem sabe até um dia, de repente, você mesmo, né, aí, fazer carreira política, né, porque pelo que eu vi, você gosta do debate, né, gosta do debate político, e de repente um jovem aí que pode ser um futuro promissor na política, que a gente espera. Eu como cidadão, né, eu espero realmente que não só aquele novo que está entrando na política, como aqueles que já estão, né, eu como cidadão, a gente sempre espera que as pessoas que ocupam cargos políticos, façam realmente o melhor para a população, que a população realmente precisa, e são eles que fazem as leis, que modificam a nossa vida, que criam impostos, que baixam tarifas, que criam restrições, liberam as atividades comerciais, industriais, são eles que fazem movimentar, né, a vida das pessoas, e a gente espera que realmente eles façam o trabalho deles pensando em nós, cidadãos, pagadores de impostos, né, que não é fácil, você sabe muito bem que a carga tributária no país ainda é muito alta, né, e vai continuar alta por muito tempo, né, e é isso. Agradeço a oportunidade, até uma próxima live aí, que tudo dê certo na sua vida. Bom, então é isso. Muito obrigado mais uma vez aí ao Coronel Sobis pela entrevista. Eu quero agradecer você que nos acompanhou aqui também. Falar que a sua participação é muito importante e que esse aqui é um ambiente democrático que nós queremos ouvir tudo e a todos, digamos assim. E, claro, eu peço para você curtir a nossa página aí, Jean Borsatti, para você poder acompanhar aí as próximas transmissões.
No mais é isso. Um grande abraço para você e até amanhã, às 16 horas. Não, espera lá, eu estou me confundindo. Hoje, logo mais, às 20 horas, nós temos o programa Visão Geral. Hoje é quinta-feira, então você acompanha aí o programa Visão Geral, logo mais às 20 horas, você é o nosso convidado. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.